Desejo, em primeiro lugar, saudar os jovens congressistas agora reunidos em Campinas. É muito importante que os jovens compreendam que a responsabilidade deles vai ser muito grande, maior talvez do que foi a nossa, da minha geração. Porque o Brasil, hoje em dia, enfrenta problemas desafiantes, problemas difíceis, e as possibilidades de cooperação internacional já não são as mesmas. Portanto, é necessário pensar, usar a imaginação e pensar com coragem, porque a responsabilidade dos economistas é muito grande. O economista não é um profissional qualquer, ele tem uma participação em pontos sensíveis da vida social. E isso o compromete com valores. O economista não pode ser apenas alguém que vende serviços. Ele tem que ser alguém que transmite uma mensagem e que baseada em valores, em uma visão do social, uma visão do país, uma visão do Brasil, como é o objetivo desse encontro de vocês, um novo projeto para o Brasil. Agora, sem coragem e sem capacidade, sem audácia, sem capacidade principalmente de arriscar, não se governa. E essas virtudes são principalmente da gente jovem. Por isso é que eu apelo para a juventude brasileira para que hoje em dia construa o Brasil com coragem, com audácia. Não se deixe limitar pelo temor ou pelas dificuldades conjunturais, pelas dificuldades de arranjar emprego, que hoje em dia são óbvias. Desejo boa sorte a todos e acima de tudo, faço uma referência a isso, né? Essa responsabilidade dos que vão assumir o poder no futuro e que são jovens e que têm que pensar de novo o Brasil. O desafio que vocês estão enfrentando nesse congresso é o de pensar um novo modelo para o Brasil. Na minha geração, encontramos um desafio idêntico. Na minha época, a batalha era convencer de que não havia saída fora de uma política de desenvolvimento. Ou há um compromisso com o desenvolvimento, ou não avançamos. E mais ainda, não havia desenvolvimento naquela época que não passasse pela industrialização. Então havia que convencer da necessidade de uma política de industrialização, que era de modernizar o Brasil. Esses foram problemas de uma certa época. Hoje em dia, vocês estão diante de uma problemática nova. Portanto, pensar um novo modelo traz desafios novos. Não é apenas pensar, compreender o que foi o Brasil. E eu contribuí algo para essa compreensão. Eu dediquei a minha vida a explicar o que era o Brasil, seus problemas, etc, etc. Escrevi um livro que se chama Formação Econômica do Brasil. Nesse livro se trata de ligar a história do Brasil ao contexto internacional. O que há de mais marcante no livro é essa percepção clara de que nada do que ocorre no Brasil se entende plenamente se não temos uma percepção global do quadro internacional, das forças que interferem lá fora. E essa é a mensagem que deixei nesse livro. Posteriormente, eu escrevi um outro livro que se chama Brasil, a Construção Interrompida. Isso faz uns 10 anos, quando nos colocamos o problema de saber se havia outra política viável no Brasil, outra política de desenvolvimento. A construção estava interrompida no sentido de que não havia mais criação de emprego e que o setor dinâmico da economia, que era o setor industrial, estava parado. E as necessidades da população continuavam se agravando, não satisfeitas. A insatisfação social era crescente, o desejo de inovação era enorme. Esse foi o painel que eu apresentei há 10 anos atrás. Hoje em dia,
me alegra muito saber que é uma geração nova que está pensando tudo isso. E que essa geração, com vocês, está fazendo um congresso para pensar um projeto novo para o Brasil. Nunca esqueçam de que o Brasil é um país em construção. Não é um país já feito, em que haja apenas que tocar em detalhes. É um país onde há um grande desafio, onde um grande desafio se apresenta aos economistas, porque ele é um país em fabricação. O futuro deste país, qual será? É preciso pensar primeiramente o contexto internacional. Isso foi o método que eu adotei. Primeiro, pensar, ter em conta as forças globais que atuam no mundo. Ora, se eu olho hoje em dia para essas forças, vejo que nós estamos perdendo terreno. É impressionante ver, por exemplo, quando se compara o quadro do comércio internacional dos últimos 5 anos e se situa o Brasil, se vê que o Brasil não só cresceu menos do que o comércio internacional, como cresceu muito menos do que o comércio dos países do terceiro mundo, chamados países subdesenvolvidos. Nós perdemos terreno duplamente. Como explicar isso? Se nós somos um país que apresenta uma constelação riquíssima de recursos, somos um país com um potencial enorme, somos o único país do mundo onde há uma fronteira agrícola aberta, somos o único país com um potencial de mercado interno considerável. Não é fácil encontrar um país com as potencialidades e já com o capital humano de que dispõe o Brasil. Como explicar que tenhamos passado 10 anos parados? Isso eu dizia 10 anos atrás. E hoje em dia constato que não se modificou muito a situação, particularmente no que respeita a nosso pouco dinamismo no setor externo. Somos uma nação com enormes possibilidades. Temos um mercado potencial amplíssimo. E temos como aceitar isso? A maior massa de miséria do hemisfério, a maior massa de pobreza do hemisfério. É evidente que a nova geração terá que enfrentar problemas sérios e graves, mas eu confio na capacidade dessa geração nova, porque estou vendo as iniciativas que estão surgindo. Há de vocês fazendo um congresso com a coragem de colocar o problema maior. Não se trata de seguir, se trata de criar um projeto novo. E também o fato de que estão surgindo publicações novas, estão surgindo seminários, estão surgindo, digamos assim, iniciativas das mais variadas, o que indica que existe uma grande insatisfação, uma ansiedade por inovar. E isso é, na verdade, uma coisa muito positiva. Agora nós precisamos ser realistas, não adianta, digamos assim, simplificar demasiados problemas. Eles não vão ficar mais fáceis de solução porque os simplificamos. Indubitavelmente, no Brasil, como em qualquer parte do mundo, hoje em dia, o espaço ocupado pelo governo se reduziu. O Estado Nacional tem uma área menor. Na minha época, o Estado brasileiro dispunha de uma capacidade de poupança, digamos, de investimento muito maior do que hoje. Por outro lado, nenhum Estado no passado se submetia a um processo de endividamento tão desordenado como o que vemos hoje. Hoje, realmente, os estados, como o Estado brasileiro, se financia de preferência no exterior. Claro, as taxas de juros são mais baixas lá fora, existe liquidez internacional abundante, mas isso representa riscos muito grandes. Vimos o que passou no México. A qualquer momento pode haver uma mudança na conjuntura internacional e nós sermos colocados contra a parede. E aí é que veremos como temos pouco comando sobre a nossa macroeconomia. Que isso é que é a novidade, digamos, do mundo moderno,
é que os Estados nacionais já não têm a mesma consistência, com a mesma capacidade de controle das alavancas de poder que tinham no passado. Já ninguém hoje em dia mais pode imaginar, digamos assim, se contrapor às forças das finanças internacionais. Eu vivo na Europa e já presenciei lá um país como a França ser colocado contra a parede, sob pressão do sistema financeiro internacional. Do dia para a noite, saem 50 bilhões de dólares de um país. E, portanto, o poder real hoje em dia está internacionalizado. E o Estado moderno é um Estado, digamos assim, o Estado moderno atua com limitações que são reconhecidas aqui como nos Estados Unidos. Isso é menos visível num país como os Estados Unidos, porque eles têm a possibilidade de se endividar de forma ilimitada. Cada ano que passa, os americanos se endividam em 100 bilhões de dólares. Isso aí eles podem fazê-lo porque eles emitem a moeda que é de circulação internacional. Mas os outros países, mesmo países poderosos como a Itália, como o Japão, como a Alemanha, não têm essa possibilidade. E, portanto, sua política está condicionada por limitações que decorrem da preeminência do poder financeiro internacional. Portanto, não se trata de ignorar isso e de imaginar que vamos fechar o Brasil novamente, que vamos voltar ao passado, que quando o governo realmente, digamos, controlava as importações e as exportações e o setor financeiro internacional era disciplinado e era monitorado pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, etc. Não é nada disso. Temos que reconhecer que no mundo moderno a tecnologia adquiriu uma autonomia muito grande, o processo tecnológico. E as consequências disso são que as forças sociais já não têm a mesma capacidade de ação. Porque no passado a tecnologia também era importante, mas havia um contrapeso social. E esse contrapeso social, que eram as organizações da sociedade civil, se manifestava em uma autonomia de ação. Você veja os países da Europa, todos têm uma política de bem-estar muito avançada e hoje em dia já não podem ter essa política de bem-estar, porque não podem financiá-la. Nós aqui no Brasil tivemos uma política de financiamento de infraestrutura muito avançada, com o BNDE e outras instituições de crédito oficiais. Hoje em dia não temos mais isso, porque nós dependemos de refinanciamento internacional e esse refinanciamento internacional é controlado, digamos, de fora e nos impõe como, digamos assim, nos obriga, nos subjuga, nos obriga a aceitar, digamos, um custo muito grande financeiro, porque uma grande parte do que se produz hoje no Brasil é para pagar juros. Não esquecer isso. E esses juros são deitados lá fora. E se o Brasil não adota uma taxa de juros elevada, os capitais não vêm ao Brasil, saem daqui. E os próprios capitais brasileiros escapam e vão investir fora. E já não se tem mais controle sobre isso. Portanto, nós economistas temos que ter percepção de tudo isso. Não adianta se auto-enganar com facilidades, com simplificações. É ver o mundo como ele é, realmente. Agora, sempre partindo do princípio de que o juiz final somos nós. Ou temos um projeto próprio, ou somos uma força inerme ao joguete, um joguete dos outros. E essa força nossa decorre não só de uma compreensão dos nossos problemas, mas como de uma vontade política nossa. Portanto, os economistas estão chamados hoje em dia a exercer uma missão diversa do passado, de esclarecimento, mas também de inovação e de inovação no plano geral, não é somente no plano da economia, não. No plano da política. Não pensemos que se pode separar a política da economia ou a economia da política. Tenhamos sempre em conta que a política é a arte do que já se diz há muito tempo, é a arte do que é possível.
E o que é possível decorre das forças sociais que estão atuando. E essas forças sociais são, em grande parte, na verdade, comandadas hoje em dia de fora. Portanto, é preciso ter consciência das limitações também que enfrentamos. Não criticar é fácil. Eu digo, por exemplo, vemos o governo tomar tantas medidas que nos parecem insuficientes. Medidas que nos parecem insuficientes, ou algumas que nos parecem erradas. Eu, que tenho um sentido crítico e que olho isso de fora, que vivo em parte fora do Brasil, tenho percepção de tudo isso. Mas não me ponho, digamos, deixo levar pela facilidade de uma crítica simples. Porque eu sei que os que estão no poder também enfrentam limitações. Eu preciso não esquecer que problemas hoje em dia graves existem no mundo inteiro. O Brasil não é só no Brasil que enfrenta dificuldades para crescer, para se adaptar a uma situação de revolução tecnológica, etc. Eu vivo na Europa, eu passo uma parte do meu ano lá, fui 20 anos professor na Europa, na França, e fui professor nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Estou acompanhando também a situação internacional. E existe uma grande angústia e uma grande incerteza com respeito ao futuro. Ora, os problemas deles são principalmente da exclusão social. O sistema moderno não cria emprego. Você veja os países da Europa Ocidental, já há muitos anos não criam nenhum emprego. Vivem acumulando estoques de gente excluída e enfrentam o problema da exclusão social em escala crescente. E eles terão que reformar o seu modelo social. Eles terão provavelmente que redesenhar, digamos assim, a semana de trabalho e abrir espaço para a inventividade humana em áreas não convencionais. Quer dizer, é preciso inovar. Agora, eles na Europa têm grande dificuldade para abandonar os padrões clássicos deles, porque são economias já muito desenvolvidas, com uma grande inércia. Nós temos uma problemática também grave, etc., mas temos muito mais possibilidades. Primeiramente, nós somos um país com uma fronteira agrícola aberta. Isso não existe no mundo. Esse chamado movimento do Sem Terra, por exemplo, vem nos alertar para o fato de que há muito brasileiro querendo voltar para a agricultura. Isso não existe no mundo. Que gente querendo voltar para a agricultura, isso há muitos anos que não se apresenta. Aqui existe. Portanto, temos uma problemática própria nossa. Não podemos ficar presos a modelos já estabelecidos, convencionais. Por isso é que eu digo que os jovens precisam voltar a ter influência e a exercer a sua influência através da imaginação. Porque a juventude nos dá duas coisas, tem duas virtudes. O uso corajoso da imaginação, digamos, e pouco peso do passado. E é nesse sentido que eu acho de que vocês, da geração nova, estão chamados a um grande desafio. Vamos inventar um modelo novo para o Brasil, que tenha em conta a necessidade de empregar, mas tenha também em conta a necessidade de diversificar o horizonte de possibilidade do homem, de criar uma sociedade, digamos assim, mais humana, um maior compromisso com os destituídos, com os pobres e principalmente, digamos, com as mulheres que são excluídas ainda na sociedade e com as crianças. Desejo um bom futuro e tenho fé em que vocês vão aceitar esse desafio. Eu já tenho, com a idade que tenho e com a experiência que vivi, estou confortado, porque sei que vocês vão sair daqui, de Campinas, com uma bagagem cheia, renovada e dispostos a continuar a briga da construção do Brasil. Muito obrigado.